Bem, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre a nossa implementação do algoritmo de campos potenciais. Na especificação do trabalho foi pedido que a gente usasse um robô diferencial. No caso, a gente está usando aqui o Pioneer P3DX, que ele já foi usado na disciplina. A gente então pega um rendo para o robô, um rendo para as duas rodas. E aqui é importante que a gente pega um rendo para apenas 8 sensores, né? São sonares ultrassônicos. E a gente pega para 8 sensores. O robô ele tem 16, mas a gente viu se a gente estivesse usando os sensores também estão atrás, né? Porque são 8 na frente e 8 atrás, a gente estava tendo um resultado ruim. Quando a gente começou a pegar apenas os 8 da frente, esse resultado melhorou. Então aqui para cada sensor a gente pega o render dele, aqui as informações gerais. Aqui a gente tem as constantes e ganhos que a gente vai usar, né? Então aqui, por exemplo, o ganho da força de atração, o ganho da força de repulsão, a distância para poder considerar um objeto próximo, né? E começar a avaliar as forças. Constante de ganho de velocidade angular, velocidade máxima e velocidade angular máxima. Então aqui entrando sim no loop da simulação, como é que vai funcionar? A gente pega a posição e orientação do robô, a força de atração, né, primeiro que a gente calcula, ela é bem fácil de calcular, do jeito que a gente optou por implementar, né? Então a gente calcula com uma diferença direta do objetivo contra a posição atual do robô. Isso é linearmente proporcional. E a gente usa aqui o fator de ganho, né? Como a gente definiu já anteriormente. A força de repulsão é um pouquinho mais complicada, né? A gente tem uma primeira iteração aqui, porque a gente olha os sensores, os 8 sensores, e vê se o sensor ele captou alguma coisa que está dentro do raio de influência. Se está dentro do raio de influência, então para cada objeto dentro do raio de influência, a gente calcula a força de repulsão, que ela é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais perto de um objeto o robô está, maior é a força para contrário a esse objeto, né, para afastar o robô do objeto. Então a gente calcula as forças resultantes, né, com base na força de atração e a força de repulsão. Isso aqui é sempre a gente calculando separado nos eixos, né, então eixo x e eixo y. E a partir disso a gente pode calcular então a velocidade linear que a gente deseja no robô e a velocidade angular com base no controlador de De Luca e Oriolo. Essas fórmulas aqui são desse controlador específico. Após isso, então, a gente checa a condição de parada e a gente pode aplicar a cinemática inversa para calcular quanto de velocidade angular a gente tem que dar para cada roda com base na velocidade linear e na velocidade angular. Então eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui para rodar e eu vou abrir o Copel aqui para mostrar o resultado. A gente tem um mapa aqui que é um mapa simples, né? O robô começa aqui e o objetivo final dele está aqui em cima, na direita, na parte de cima. Então a gente pode ver que ele já encontra uma dificuldade aqui, né? Ele trava um pouco nessa posição, muito provavelmente porque isso aqui está muito alinhado com a posição final dele. Então a força resultante para o lado aqui ela é muito pequena. Você vê que quando ele sai daqui ele consegue sim ter um caminho mais limpo, né? Aqui novamente então ele desvia desse obstáculo, vai se direcionando para o objetivo final e desvia de novo. Até que ele consegue aqui contornar o obstáculo final e então chegar no objetivo final. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui no mapa só para mostrar que esse algoritmo ele pode falhar, né? De forma fácil, assim. A gente não conseguiu explicar isso muito bem, mas então se a gente vem aqui, ó, e altera esse obstáculo para ele ficar dessa forma, eu venho aqui, vou colocar o código para executar de novo. Então a primeira parte aqui vai ser igual, né? Ele, como eu mostrei, ele vai travar aqui. O objetivo, vocês viram, continua sendo o mesmo aqui atrás. Então ele demora um pouquinho aqui, né, por causa dessa questão do alinhamento. Aí ele consegue então contornar esse obstáculo e seguir para o objetivo final. Ele consegue, então ele começa a desviar do primeiro e quando ele chega aqui para desviar do segundo, ele vai travar aqui. E ele vai ficar assim indefinidamente. Isso aqui provavelmente está acontecendo porque é o mínimo local, né? Ou seja, ele passar para cá, ele vai ser jogado para cá, ele passar para cá, ele vai ser jogado para cá de novo. E isso impede, né, que ele saia dessa posição. Então vocês podem ver que é uma mudança muito pequena e já fez com que o algoritmo falhasse, né? A gente poderia ter implementado também, né? Existem algumas implementações para mudar isso. Então, por exemplo, se adicionar ruído ou fazer um sistema de vórtex aqui com os campos potenciais, mas isso não foi implementado. Seria um avanço aí para um avanço na implementação. Muito obrigado. Essa implementação é a do roadmap. Nós tentamos realizar a implementação usando inicialmente o da disciplina, a implementação da disciplina como base, e aí o objetivo era utilizar
para posteriormente passar para outros mapas e evoluir. Basicamente, essa parte nós já vimos em aula, que você vai pegar o mapa, vai dividir, né, numa grid e criar um grafo, né, no qual você possa percorrer. E aí aqui foi a nossa implementação de fato, dado que a outra foi baseada na do professor. E aí nós tivemos alguns problemas, que basicamente o grafo, a posição que a gente pega do robô não é essa daqui, por exemplo. É alguma outra aqui, só que ele joga pro canto ou ele joga em uma posição que não condiz. Então nós tentamos fazer algumas modificações, por exemplo, transformar do grid pro mundo e do mundo pro grid para tentar fazer essa conversão. E também tentar encontrar o nó mais próximo, porque estava dando algum problema aqui só com essa função. E aí acabou que não funcionou essa maneira que a gente implementou. Nós tentamos algumas outras abordagens e é isso. E também outra dificuldade que a gente teve foi de locomover o robô, pois como é um robô holonômico, então ele vai para várias direções, então foi muito difícil controlar. E é isso. Esse algoritmo em específico foi muito desafiador nesse trabalho. Aqui tem um exemplo do seu funcionamento, como que está ocorrendo. E depois ele trava aqui, então ele só segue um caminho reto. E aí o que eu tava falando sobre ele não pegar a posição correta, é que, por exemplo, ele tá mais pro canto aqui, mas lá na representação do gráfico é como se ele estivesse começando aqui do início, o que não é verdade. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos tendo algum problema em como passar esses dados para o grafo e depois passar do grafo para cá.